Olá a todas e a todos. Hoje iremos discutir uma das estratégias dentro daquilo que nós chamamos das genéricas de Michael Porter, que é a estratégia por diferenciação. Nós vimos na videoaula anterior um breve apanhado desses três conceitos estratégicos, né? A diferenciação, liderança por custo e a estratégia em enfoque. E agora vamos explorar mais adentro a diferenciação. O que é estratégia por diferenciação? A gente pode defini-la a partir desse conjunto de produtos aqui. Temos a carne Wagyu, que é uma das carnes mais caras do mundo, né? Temos, por exemplo, o café orgânico de alto valor agregado, que é vendido por 5, 6 vezes mais o preço de um café convencional. Temos, por exemplo, no ramo da engenharia florestal, o mogno africano, que tem um valor agregado muito alto. Temos, por exemplo, as cervejas artesanais, que são vendidas, comercializadas mais caras que as cervejas convencionais. Temos o exemplo do Uber Black, que é um valor pago a mais por um serviço, em comparação com o Uber convencional, né? Temos, por exemplo, a linha aérea Emirados Árabes, que é considerada uma das primeiras classes de maior luxo no mundo. E temos, por exemplo, empresas de consultorias de alto valor agregado, né? Como, por exemplo, essa que nós estamos mostrando aqui. O que esse conjunto de produtos e serviços tem em comum? Trata-se de um produto e serviço no mercado de alto valor agregado. E por possuir um alto valor agregado, consequentemente possui um alto preço, e isso vai delimitar um público específico. Basicamente, é essa a filosofia da estratégia por diferenciação que irá abordar Michael Porter ao analisar o mercado americano, né? Esse é um tipo de posicionamento do mercado que vai buscar o quê? Pequenas fatias de mercado e que o ganho vai estar onde? No alto valor agregado, ainda que o volume de produção ele é bem pequeno de um modo geral. Nós iremos aprofundar um pouco mais nesses conceitos aqui. Vejamos, por exemplo, a partir desse conjunto de produtos de alto valor agregado, diferenciados no mercado, que nós temos o quê? Qual que é o custo de produção, por exemplo, de dois tipos de lotes aqui? Eu peguei dois tipos de lotes de café. Nós temos um lote de café convencional e nós temos a produção do lote de um café orgânico, né? De um modo geral, peguei um estudo aqui de Botelho, do ano de 2017, em Minas Gerais, que ele vai analisar o seguinte: em média, né, por exemplo, 2 lotes da lavoura de um café convencional, ele tem um custo ali de R$ 8.000, né, por hectare. Esse custo sobe para aproximadamente 10.000 hectares se os processos produtivos seguirem ali uma proposta de um café de natureza orgânica. Então, há um aumento aí de pelo menos 20% no valor agregado. Nessa simulação, obviamente. Isso é para mostrar o quê? Que, de um modo geral, o custo de produção de um produto diferenciado, ele é maior. Ele é maior porque o valor agregado é maior, porque o padrão de qualidade exige mais. Vamos pegar um outro exemplo aqui. O próprio exemplo do mogno africano, né? Da madeira mogno africana, em comparação com o eucalipto. Então, por exemplo, enquanto o custo de eucalipto, em média, segundo esse estudo aqui de uma empresa de consultoria, ele está na faixa de R$ 22.000, o preço do hectare da produção do eucalipto, e que tem uma vida bem mais curta, né? O ciclo de produção ele é bem menor, o tempo de produção ele é bem menor. O custo, por exemplo, do mogno africano, ele pode chegar ali em média a R$ 131.000, ou seja, nós estamos falando de duas madeiras cujo custo de produção é 6 vezes maior, né? Isso vai estar relacionado a todo o processo de manejo, ao tempo do corte dessa madeira, né? O que eleva o preço da madeira, a própria muda, enfim, o que eleva o preço dessa madeira. E o que diferencia esse tipo de estratégia de diferenciação? Ela geralmente tem um custo de produção muito maior do que outras formas de estratégias, mas ela tem o quê como um atributo? O padrão de qualidade é considerado bem mais elevado. Então, quando se trata do marketing, que nós veremos nas próximas videoaulas, para os produtos de liderança, para os produtos de diferenciação, o apelo geralmente está no processo de qualidade. Os consumidores que buscam um produto ou um serviço desse tipo de empresa que se posiciona por diferenciação, se espera um alto padrão de qualidade. Então, por exemplo, o exemplo que eu sempre gosto de trazer, que é bastante emblemático, né? O caso do Rolex.
desses MCs Guiné, ou então temos até um MC Rolex, né? Que vem enfatizar o que há por detrás do Rolex, que é considerado o relógio mais caro do mundo. O que ele tem para justificar esse valor? Além, claro, de uma estratégia de marketing, de um fetiche sobre a mercadoria. Vou pegar uma matéria aqui que mostra o diferencial do Rolex. O Rolex, ele é, por exemplo, escrito numa ostra perpétua e que garante uma caixa blindada à prova de água. Ele utiliza componentes dos ônibus espaciais, né? Já que há, por exemplo, componentes desses ônibus espaciais que ilustram o caráter de qualidade. Ele é perpétuo, né? Há uma garantia eterna, né? O peito de aço dele é feito com uma caixa de aço inoxidável, ou seja, o Rolex, que é considerado um sinônimo de status, de prestígio, ele tem em seus componentes produtos que geralmente a gente não encontra no relógio convencional. O que vai tentar, obviamente, justificar o alto valor agregado desse tipo de produto, né? Então, geralmente, por ter um alto valor agregado e por ter um custo de produção muito alta, o que envolve muitas vezes um alto valor agregado, isso é repassado para o consumidor a partir de uma ideia e de uma valorização de um alto preço desse produto ou desse serviço no mercado. Então, os produtos por diferenciação, de um modo geral, eles têm um preço diferenciado também, para cima, né? Então, por exemplo, no ramo da indústria de alimentos, um dos sorvetes que teve uma campanha de marketing muito estratégica foi o Häagen-Dazs, né? Primeiro que eles entraram no mercado dizendo, nós somos o sorvete mais caro do mundo. Jogaram o preço do sorvete tão acima do preço de mercado que isso, do ponto de vista psicológico, estabeleceu uma associação no senso comum de que se é o sorvete mais caro do mundo, consequentemente, ele tem que ser o quê? O melhor sorvete do mundo. Claro que quem já experimentou Häagen-Dazs vê que é um valor agregado bem elevado em comparação com os sorvetes convencionais, né? Se é o melhor do mundo, a gente deveria aqui discutir o que é o bom, o que é o ruim. Mas ele tem um valor agregado substancial. E a grande sacada da Häagen-Dazs foi jogar um preço bem acima no preço de mercado para enfatizar o quê? O diferencial no seu fator de qualidade. Um outro exemplo é esse café orgânico que eu peguei aqui, que 250 gramas dele custa R$ 59,00. A gente compra, por exemplo, 250 gramas de um café convencional por R$ 5, R$ 6 no mercado, né? Então, 10 vezes o valor convencional. Ou, por exemplo, aquela carne que a gente comentou, né? A Wagyu, né? Hakyu, que eu peguei uma imagem do supermercado aqui do ano de 2020, o quilo da carne sendo vendido a R$ 1.700. Essa peça aqui com 2 quilos, R$ 4.400. Quem compra esse tipo de carne, né? Quem compra o Häagen-Dazs, quem toma esse tipo de café orgânico, que é a estratégia por diferenciação. Quem consome isso é o que a gente vai chamar de um público voltado para uma esfera A. Há um fator psicológico interessante nesse tipo de estratégia. Geralmente não se observa uma ênfase no preço à hora de divulgar esse produto. Peguei uma imagem aqui, por exemplo, do iPhone 7. Temos o iPhone 7 e aqui é uma propaganda de uma grande rede, né, dizendo o seguinte, olha, liquidação fantástica. iPhone 7 por R$ 2.700. Que promoção é essa que se paga R$ 2.700? Será que a gente vê mesmo uma ênfase na promoção nesse tipo de estratégia? Ou, na verdade, o que está por detrás disso é uma ênfase no status? Seria interessante para uma empresa que busca diferenciação enfatizar o preço como um diferencial competitivo, ou isso pode abalar a imagem da empresa a partir do próprio status que ela registra, né? A gente vai ver isso nas aulas de marketing, mas só uma provocação. Quantas vezes na vida alguém de vocês já viu um mega saldão de iPhone, por exemplo, ou um mega saldão do MacBook, ou uma mega promoção de carros importados, né? Isso é incomum, é uma prática pouco usual, porque é uma associação do apelo do marketing com uma dimensão do status. E se esse produto se populariza, o que acontece com o status desse produto? Ele tende a cair, né? Então, geralmente não é comum nesse tipo de produto esse tipo de apelo. Até porque o público-alvo é diferente. Quem é o público-alvo desse produto, geralmente, ou desse serviço? Fiz questão de trazer uma imagem aqui que ilustra muito bem a estratégia por diferenciação. Temos aqui um carnaval, possivelmente em Salvador, Circuito Ondina,
que nós temos um grande número de pessoas aqui na chamada pipoca, ou camarote, né? Na verdade, camarote não, no abadá. A pipoca fica na parte de fora, nesses corredores, e na parte superior nós temos o quê? Nós temos os camarotes. Ou seja, em menor número, num carnaval, por exemplo, temos um público A que fica no camarote, um número um pouco mais elevado, muitas vezes as pessoas que ficam ali na corda, e a pipoca, a grande parte das pessoas, né? O que isso ilustra nesse exemplo bastante didático aqui? Que os produtos por diferenciação, eles pegam geralmente uma menor fatia da população. Eles pegam geralmente os consumidores de público A e B que esperam pagar por um produto de maior valor agregado. Basicamente, esse é o público-alvo voltado para as estratégias de diferenciação. Isso é fundamental para se pensar todo o processo comunicativo, todo o plano de marketing de uma organização. Eu preciso compreender muito bem quem que é o meu público-alvo, né? Compreender o meu público-alvo, sabendo o que ele espera, qual que é o comportamento do público-alvo, eu posso elaborar as minhas estratégias de venda, que nós vimos, inclusive, na videoaula sobre teorias e técnicas de vendas, aí, né? A compreensão do público-alvo. Pois bem, há um último aspecto importante nesse tipo de estratégia por diferenciação. De um modo geral, ele serve o quê? Ele ilustra o que a gente mostra muitas vezes nas aulas de economia, uma curva de demanda decrescente, né? Ou seja, quanto maior o preço de um produto, menor o número de consumidores. Quanto menor o preço de um produto, maior o número de consumidores. Por se tratar de um produto com alto valor agregado, caro, o público-alvo ele é restrito. Por se tratar de um público restrito, de um modo geral, o volume de produção desse tipo de produto ele é baixo, em comparação, por exemplo, com liderança de custo. Então, empresas que optam por diferenciação, uma das vantagens competitivas dessa empresa é o fato de produzir em menor escala, o que vai, consequentemente, afetar redução de custos em termos de espaço, de estoques e assim vai, né? Que foi o caso da estratégia da Toyota que nós vimos nas videoaulas anteriores. Tá? Então, o volume de produção ele é menor. Merece ainda dialogar esse tipo de estratégia com uma outra forma de estratégia em Michael Porter, que é a estratégia por enfoque, né? Eu posso adotar uma estratégia de segmentação. Então, uma empresa pode adotar diferenciação no ramo esportivo, né? Como nós vimos em videoaulas anteriores. Por exemplo, a Nike e a Adidas, ela lança um produto de alto valor agregado que pode atender homens, mulheres, crianças, atletas esportivos, atletas amadores. Então, ela atua dentro de um grande segmento, mas ela pega alguns nichos também. Então, posso lançar um produto no mercado com uma estratégia por diferenciação, pegando um nicho específico, ou eu posso adotar, claro, a empresa tem que ter fôlego para tal, um produto de diferenciação atendendo a vários nichos de mercado. Por exemplo, a própria BMW, que atua no ramo de carros automotivos e motocicletas, e que geralmente tem uma ênfase grande na diferenciação, né? Ela adota essa estratégia de diferenciação, mesmo pegando segmentos, né? E pegando alguns nichos. Outro exemplo para ilustrar isso daí é a diferença entre segmento e nicho e super nicho, né? A indústria da moda, por exemplo, é um segmento, ela tem um nicho que são as joias e bijuterias, ela tem um super nicho, né? Um subnicho que trata-se, por exemplo, de joias, pulseiras de ouros, colares folheados, todos voltados, por exemplo, nesse caso, para a estratégia por diferenciação. A gente pode atuar nesses diversos segmentos, nichos e subnichos. Compreender isso, mais uma vez, é fundamental para se elaborar os próprios discursos e a comunicação com o seu público-alvo. Em síntese, pessoal, a gente pode dizer que a estratégia por diferenciação ela é um modo da empresa de se posicionar no mercado, que tem um apelo na qualidade do produto, né, cujo preço, consequentemente, é alto, porque agrega valor. A ênfase desse tipo de apelo vai estar, muitas vezes, na qualidade, mas voltada para o status e para o prestígio de se consumir esse produto ou serviço. O público-alvo, majoritariamente, é um público A e há um baixo volume de produção, né? Uma vez que o ganho dessa empresa vai estar onde? As margens de lucro são altas, o que a gente vai chamar de markup. Se ganha vendendo menos, mas no alto valor agregado sobre esse tipo de produção. O caso mais emblemático disso é a própria empresa Ferrari, que também faz parte do grupo Fiat, né? Uma empresa que adota duas estratégias completamente diferentes, né?
Mas talvez muitos não saibam que o grupo Fiat é detentor da Ferrari, até por uma questão estratégica para não associar a Ferrari com um Uno Fiat, né, por exemplo. Mas esse é um exemplo emblemático para mostrar esse tipo de estratégia. Enfim, pessoal, dúvidas, sugestões, comentários, fiquem à vontade aí nos comentários abaixo dos vídeos. Muito obrigado.